boa tarde, tá certo? Meu nome é André Moraes, vou estar aqui trabalhando, sou professor de História e juntamente aí com o nosso amigo, se apresenta aí, Marcão. Pronto, boa tarde, gente. Eu sou físico por paixão, físico por emoção. Meu nome é Marcos Esteban. Olha só, então um abraço aí para todo o pessoal do interior, tá certo? Pessoal de Brumado, Quetiteco e das Almas. Um abraço especial pro pessoal de Senhor do Bonfim, aqui já é puxando o saco, para ver se eu recebo um convite para passar São João aí em Senhor do Bonfim. Tenho muita vontade de passar São João aí. Vai pro esfrega. É, exatamente. O pessoal de Serrinha, tá certo? Antes da vaquejada, cair no livro aí, estudar bastante, beleza? Olha só, o nosso assunto que nós vamos abordar aqui, mais uma vez, né, só lembrando que o nosso objetivo aqui é estabelecer uma orientação, estimulá-los vocês à prática da leitura, né, e ler assuntos pertinentes ao Enem. Então, por exemplo, o tema é extremamente importante, que nós vamos falar sobre radioatividade. Não apenas de radioatividade, mas também fontes de energia, que é um tema, assim, que está na onda do dia, tá certo, dos principais vestibulares, né, Marco? Gente, hoje a aula deve começar, esse bate-papo, né? Deve começar mais ou menos em 1940, lá antes da Segunda Guerra Mundial. E esse tema começa antes da Guerra Mundial e vai até os dias atuais. E hoje Enem é atualidade. E tecnologia, nada mais atual do que tecnologia. Então vai ser muito legal, vai ser importante vocês estabelecerem essa interação, a qualquer momento interromper a aula, fazer perguntas, porque isso vai enriquecer muito esse nosso bate-papo. Olha só, isso é fundamental, né? Nós estamos aqui com um aparato tecnológico né, de primeiro mundo, então o pessoal de todas as cidades do interior, se tiver interesse de interromper, fazer algum tipo de questionamento, por favor, né, sintam-se à vontade. Olha só, uma vez um pesquisador falou o seguinte: a guerra, Marcos, é fundamental. Olha que questão o cara abordou. A guerra é fundamental para avanços técnicos. Primeiro se cria para matar, depois se cria para a prática do dia a dia. Internet foi assim, não é verdade? As armas se desenvolveram por causa disso. Uma série de fontes energéticas se desenvolveram por causa disso e a radioatividade não é diferente. Nós sabemos, toda vez que a gente estuda a Segunda Guerra, Marcos, e nós vamos abordar um pouquinho esse tema, vem na nossa cabeça a prática, a tragédia de Hiroshima e Nagasaki. E nós vivemos isso hoje em dia, o medo de uma grande explosão, de um acidente, tá certo, nuclear. E o que foi que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki? A tecnologia foi usada para destruir. A tecnologia foi usada para matar. Mas a radiação, Marcos, pelo que me consta, nem sempre ou quase nunca tem esse efeito negativo, não é verdade, Marcos? Tem muita importância, né? Com certeza. Primeiro, vamos tentar compreender um pouco o que significa essa tal de radioatividade. Gente, a radioatividade, ela é obtida de processos naturais. Na verdade, nesse exato momento, todos nós estamos submetidos, estamos sujeitos a uma radioatividade, a uma radiação. Só que o nível de radiação que nós estamos submetidos nesse exato momento é a um nível extremamente baixo. Ou seja, é um nível não nocivo. Mas existem processos que podem fazer com que essa radioatividade natural se torne nociva. E esse processo é que nós chamamos de enriquecimento. Primeiro, de onde nós podemos obter radioatividade? Nós vamos obter radioatividade daquela coisa única que nós pensávamos que era indivisível, que Dalton falou que era uma bola maciça, que é o nosso átomo, né? Esse átomo que imaginávamos no passado que era uma esfera maciça, e hoje nós sabemos que não. Hoje nós sabemos que é possível o átomo ser dividido em partículas extremamente menores. Átomo esse que tem no seu núcleo prótons, essas partículas com cargas positivas. Tem no seu núcleo também as partículas que nós chamamos de nêutrons. Cuidado, não confundam. Nêutron não pode ser chamado de carga. Para ser carga, tem que ser positiva ou negativa. E no núcleo tem prótons positivos. E no núcleo tem nêutron. E ao redor de todo esse núcleo, constituindo o átomo, nós temos os elétrons. Aí sim, são partículas que nós podemos chamar de cargas, porque são partículas negativas. A partir daí, da compreensão do átomo, nós vamos começar a compreender de que forma nós vamos obter essa radioatividade. Gente, eu quero falar agora de 3 partículas básicas. Primeira partícula, eu falo da partícula alfa, que é uma partícula originada dos prótons.
Ou seja, dessa forma, vocês começam a entender que a partícula alfa, né, ou a radiação alfa, é uma partícula originada de carga positiva, ou seja, tem massa. Nós podemos ter também uma outra partícula, que é a partícula beta. A partícula beta, essa já é obtida dos elétrons. Então, são partículas que têm massa, e a massa da partícula beta é menor do que da partícula alfa, porque todos nós sabemos que a massa do elétron é mais ou menos 1.800 vezes menor do que a massa do próton. E aí, Marcos, será que só podemos obter a radioatividade de partículas que têm massa, como os prótons e os elétrons? Não, de forma nenhuma. Nós temos aí a radiação gama. Aquela radiação gama que transformou o cara forte, que passa no filme, ó, exatamente Incrível Hulk. O Incrível Hulk, ele foi formado, parece uma ficção, né? Mas a ficção, os filmes de ficção, eles são extraídos exatamente da ciência. Para você ver, André, Homem-Aranha, que nós falamos hoje, outro filme, Os Vingadores com Capitão América, todos esses filmes são extraídos exatamente da ciência. De que forma? Um exemplozinho só. Homem-Aranha, ele foi picado por uma aranha, e essa aranha, ela é o quê? Radioativa. Esse filme, Homem-Aranha, ele começou a ser criado por Stan Lee exatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Foi o período que nós vamos discutir agora, em que o homem percebeu que era possível dominar o núcleo atômico. Ilusão do homem, né? Porque esse domínio fez com que um processo natural fosse invertido. E que processo natural foi invertido? No momento que o homem controlou o núcleo atômico, pais começaram a enterrar filhos. E isso não é natural. Na verdade, a cadeia natural serão os nossos pais nos enterrar, né? Mas essa destruição em massa fez com que isso fosse invertido. Gente, então saindo um pouquinho e voltando um pouquinho para a radiação gama, que não é constituída de massa, e sim de ondas de energia. A radiação gama é constituída de ondas de energia. São as ondas eletromagnéticas. São ondas que conseguem se propagar no vácuo. São ondas que não precisam de uma matéria para sair de um ponto e ir para um outro ponto. E a radiação gama são ondas que naturalmente se tornam mais nocivas. Porque quando você percebe que ela consegue se propagar sem necessidade de matéria, elas conseguem ir não apenas na estrutura física inicial, mas na estrutura atômica do ser humano. E daí o Incrível Hulk, que houve uma mudança no seu DNA e ele passou a ser forte. Gente, por aí vocês começam a entender de que forma nós vamos obter radiação. E a radiação, hoje nós sabemos que ela é obtida de forma predominante de um minério chamado de urânio. Mas só que esse urânio que nós encontramos na natureza, ele inicialmente, assim, bruto, ele emite radiação, mas essa radiação não é nociva. Nós precisamos, através de um processo chamado de enriquecimento, liberar essa energia. Inclusive, Marcos, a Bahia é um dos grandes produtores de urânio, não é isso? E eu gostaria de entender o seguinte, não basta apenas ter urânio. A tecnologia do enriquecimento, hoje os principais países dominam essa tecnologia ou existe país de terceiro mundo, por exemplo, o Irã. Uma das grandes preocupações do mundo atual, principalmente do mundo ocidental, dos Estados Unidos da América, é saber se o Irã está realmente enriquecendo o urânio, se eles têm essa tecnologia ou não. Essa tecnologia, teoricamente, Marcos, eu vi recentemente uma moça falando que, teoricamente, é muito fácil. Mas, na prática, esse enriquecimento ainda está sob o controle das principais potências? Como é que você enxerga isso? Com certeza. Com certeza, as principais potências hoje do mundo, elas dominam o enriquecimento, mas o que é pior também, elas controlam. E elas limitam, inclusive, o desenvolvimento de algumas nações. É mais ou menos assim. O Brasil, ela pode enriquecer urânio, sim. Mas ela só pode enriquecer a um determinado nível que não possa ser utilizado como um propósito bélico. Ou seja, o Brasil pode enriquecer urânio, sim, para hoje utilizado radioterapia, quimioterapia. Hoje, uma pessoa que tem câncer, por exemplo, ele é submetido na sua veia a uma injeção de uma certa quantidade de radiação. Essa radiação vai fazer com que, ao realizar uma tomografia, por exemplo, o câncer ele brilhe de uma forma diferente. E esse brilho do câncer vai ser detectado. Ou seja, é o avanço da medicina. Até aí o Brasil pode utilizar. O Brasil pode utilizar o urânio também
na produção de energia, que é extremamente normal. E daqui a pouco o André vai falar exatamente como foi que iniciou-se a construção das usinas hidrelétricas no Brasil. Essa que começou por Angra 1, foi para Angra 2 e hoje nós estamos em construção da Angra 3. Todas as usinas baseadas na tecnologia alemã. Olha só, foi fundamental essa ponta que o Marcos deixou aí, sobre o controle norte-americano, sobre o controle das principais potências na questão do enriquecimento do urânio para questões bélicas, né? Como foi citado, a maioria dos países tem uma permissão, quase que uma permissão, para enriquecer o urânio para que a radiação seja utilizada para a vida, como, por exemplo, na quimioterapia e na radioterapia. Porém, o que me deixa, assim, preocupado e curioso é o poder de intervencionismo que os americanos têm em relação aos outros países, na soberania dos outros países, com um discurso simplista de que não quer que os países se armem, ou seja, é uma autoproteção. Eu, na verdade, André, eu tenho uma visão que eu acredito que essa proteção, essa preocupação, principalmente pelos Estados Unidos, é para limitar mesmo. É limitar, controlar. É para limitar. E isso não acontece apenas com a energia nuclear, acontece também na questão da sustentabilidade. Infelizmente, não é o nosso tópico hoje, né? Nós falarmos sobre matrizes energéticas, fontes alternativas, mas é importante lembrar que lá no Japão, na cidade de Kyoto, os Estados Unidos não assinou o protocolo. E não assinou exatamente porque acreditava que iria dar um tiro no crescimento. Na Rio 20, os Estados Unidos esteve aqui com discurso de sustentabilidade. Mas, na verdade, será que esse discurso é real? Ou os Estados Unidos e outros países desenvolvidos querem diminuir o crescimento econômico, social dessas nações emergentes como o Brasil? Por exemplo, nós sabemos o seguinte, ó. A busca por energia é algo fundamental no mundo atual. Nós, como o Marcos falou, mesmo que matrizes energéticas não seja o tema, é impossível a gente falar de uma fonte energética sem citar as outras. Então, no nosso caso do Brasil, que grande parte da nossa energia elétrica é produzida a partir das hidrelétricas, nós ainda utilizamos muito pouco a radioatividade, a energia nuclear como fonte de energia. Porém, Marcos, vamos imaginar o PAC, o Programa de Aceleramento do Crescimento do Brasil, essas grandes obras que nós estamos vendo, o crescimento industrial, será que nós não vamos precisar de novas fontes de energia? É por isso que nós vamos citar aqui a questão de Angra 3. Por que Angra 1 e Angra 2 foram instaladas no Brasil e não tiveram o êxito que nós imaginávamos ou que os governos militares imaginaram? Aproveitando assim, já que André cita Angra 1 e Angra 2, né? E essa Angra 3 paralisada, tenho uma certeza a vocês que a construção de Angra 1, de Angra 2, custou aos cofres brasileiros 12 bilhões de reais. E hoje, se o Brasil fosse vender essa usina, ia custar na faixa de 3 bilhões de reais. Para você ver, a quantidade de energia que ela produz ainda não se paga, né? Então, olha só. Esse controle que os americanos buscam estabelecer no planeta, e de certa forma até conseguem, faz com que vocês tenham que pesquisar. Olha só. Marcos, um aluno perguntou assim, André, você vai dar aula com quem? Vou dar aula com Hamilton Gramacho de Química e vou dar aula com Marcos Estevam de Física. Resultado. O que é que o professor de História tem a ver com Física e Química? Esse é o Enem. Esse é o Enem que permite você uma palavra mágica chamada interdisciplinaridade. Tá certo? Ou seja, você não pode mais estudar uma única matéria esquecendo de quê? Das outras. Então percebam como aqui nesse bate-papo entre eu e o Marcos de Física e daqui a pouco o professor também Hamilton Gramacho de Química, tem tudo a ver. Tá certo? É isso que eu quero que vocês saquem. Ah, eu sou da área de humanas, não gosto de Física e Química. Não existe mais isso. Você tem que gostar de tudo. Tem que estudar tudo, tá certo? Até para que você, numa determinada roda de amigos, saiba falar de tudo. Já imaginou um cara que só sabe história, tem dois físicos conversando, ele vai ficar bêbado rápido, porque só vai ficar o quê? Bebendo. Então você tem que conversar sobre tudo, falar de tudo, tá certo? Se ligar em tudo, principalmente nesse ano que tem o Enem, que é esse ano mais do que os outros. Se já era importante, esse ano é mais importante ainda devido à nossa Universidade Federal da Bahia, tá certo? Eu coloco assim, pesquisar em casa. O professor também dá dever de casa aqui. Você não quer só o professor da sala de aula? A gente também dá. Tá certo? Em nenhum momento, eu sempre começo as aulas falando isso, hoje não. Nem o meu intuito, nem o de Marcos, e nem do projeto como um todo,
é substituir os professores de vocês, né? O nosso objetivo é justamente o quê? Estar aqui para orientar, para dar um estímulo, para dar uma força a mais para esse exame, para o Enem, que é extremamente importante. Eu queria só reforçar aqui, para que quando os alunos do interior quiserem perguntar alguma coisa, quiserem fazer algum tipo de colocação, enriquecer a aula, assim como vocês também que estão aqui presentes, por favor, não se omitam. Então, para pesquisar em casa, todo mundo vai abordar o seguinte, ó. O conflito atual entre Estados Unidos e Irã. O conflito atual entre Estados Unidos e Irã. Porque o principal argumento da intervenção norte-americana nas sanções que se estabelece ao Irã é justamente alegando que o Irã está enriquecendo urânio não para projeções do quê? Energéticas, e sim para questões bélicas, tá certo? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é intervencionismo? Até que ponto o governo do Irã, que faz uma oposição ao governo norte-americano, tá certo? Quem garante que isso não é mais uma balela americana? Então eu quero que vocês pesquisem isso. E essa mesma discussão, André, teve recentemente, há mais ou menos um ano e meio, na Coreia. Na Coreia. Na Coreia começou a utilizar também e lançar os seus mísseis, né? Gente, ó, só uma coisinha que fique bem claro, que a gente começa a bater um papo sobre o assunto, e a intenção mesmo é essa, é bater um papo, que fique bem claro duas coisas distintas em épocas distintas. Uma coisa nós podemos chamar de energia nuclear para a construção de bomba. É uma coisa. Isso aí é 1900, começou em 1939, mais ou menos com Einstein, eu vou falar sobre isso. E teve continuidade em 1945, período da Segunda Guerra. Isso é energia nuclear, domínio atômico para a construção de bomba. Quando a gente fala de energia nuclear para a produção energética, eletricidade, aí nós temos que avançar um pouco mais. Nós vamos sair de 1945 e vamos mais ou menos para 1749, um período já bem próximo da Revolução Industrial. Então são coisas totalmente distintas. E a ordem cronológica é essa. O homem primeiro, ele não vai utilizar a energia nuclear. O homem primeiro não domina o núcleo atômico para a produção de energia. Ele nem imaginava dessa possibilidade. O homem domina o núcleo atômico exatamente para tentar conter o crescimento nazista. A Alemanha dominada por um dos eixos, né? Por um dos eixos. A Alemanha que estava se tornando uma nação que iria preocupar todo mundo com o domínio nazista. Então, a gente vai discutir exatamente sobre isso, vamos falar mais um pouquinho de bomba atômica e viremos até os dias atuais. Agora, vamos saber exatamente quando tudo começou. E tudo começou, com certeza, no período da Segunda Guerra Mundial. Foi que fizemos pela primeira vez o corte no coração do átomo. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial, as mentes se juntaram para tentar liberar essa grande energia que existe no núcleo atômico. E nós vamos entender hoje quais são os dois processos que liberam essa energia. O primeiro processo é o processo de fissão e o segundo processo é o processo de fusão nuclear. Mas é impossível falar do núcleo atômico sem primeiro nós termos um conhecimento de como funciona esse núcleo atômico. E para isso eu vou ter o prazer de chamar a química em pessoa, professor Hamilton Gramacho. Bom, meu querido Marcos, meu querido André, caros alunos, o átomo, como você já fez a explanação sobre os seus modelos, ele não só necessita de um modelo para explicar a sua formação. É necessário também números que ajudam na sua identificação. E esses números são o número atômico, notadamente o número atômico, que é o número da identificação do átomo, que corresponde ao seu número de prótons e, consequentemente, à sua carga nuclear. Sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons, e no átomo, esse número atômico, consequente número de prótons, é igual também ao número de elétrons. Como você bem disse, o número de prótons são as partículas positivas do átomo, o número de elétrons são as partículas negativas. Mas, além do número atômico, que é o número que indica notadamente também as propriedades químicas dos elementos,
ele é o responsável pelas propriedades químicas, existe também um número que é o número de massa. Esse número de massa é o número que é obtido através da soma entre prótons e nêutrons. Bom, é isso que nós temos mais a princípio para dizer em relação aos números de identificação do átomo. Existe aí um outro número, que é o número de nêutrons, mas não dá uma identificação mais relevante, tanto quanto o número atômico e, em média, também pelo número de massa. Bom, temos também aí o elemento químico. Todo elemento químico tem o seu número atômico, o qual você pode encontrar, meu querido aluno, de uma forma sempre exata, sempre inteiro, não deve ser decorado nas tabelas periódicas. Professor Hamilton, eu sempre fico com dúvida na parte de química. Por exemplo, nessa imagem que passa, aparece o elemento químico ferro. O elemento químico ferro. E no elemento químico ferro, nós temos lá em cima, do lado esquerdo, nós temos um 26. Do lado direito, a sequenciazinha, embaixo nós temos um 55. O que é isso aí? Bom, isso aí é uma demonstração, é uma legenda, evidentemente, da configuração eletrônica do ferro. 2 são o número de elétrons pertencente à camada K, 8, número de elétrons da camada L, 14, o número de elétrons da camada M, e 2, o número de elétrons da camada N. Esses números que estão aí ao lado do ferro. Já o número 26, que está acima, corresponde ao seu número atômico. Observem que o 26 corresponde à soma dos números que estão ao lado. 2, mais 8, mais 14 e mais 2. Já o número que está abaixo, 55,847, que aproximadamente deve ser trabalhado como 56, corresponde à massa atômica do elemento ferro. Professor Hamilton, então me responda uma coisa, porque de matemática eu vou lá, viu? Nesse mesmo informação aí, se eu tenho um total ali de 55 e na parte superior 26 é o número atômico, você quer dizer que nós temos aproximadamente um número de nêutrons igual a 30, é? É a soma? É, praticamente sim, porque se você aproxima o número de massa, que é numericamente igual à massa atômica, para 56, e o número atômico é 26, o número de nêutrons é a subtração entre o número de massa e o número atômico, ou o número de prótons. Assim sendo, 56 menos 26, exatamente, você tem razão, é igual a 30. Interessante, porque sempre que eu vejo o número atômico, eu vejo um número exato. E o número de nêutron não, né? Não, o número de nêutrons sempre exato, o número atômico exato. O número de nêutrons é notadamente exato, porque nós normalmente aproximamos as massas atômicas. Ah, perfeito. Então, tranquilo, então. Perfeito, perfeito. Ainda em relação a esses números de identificação dos elementos, nós temos átomos isótopos, temos átomos isóbaros e temos átomos isótonos. No nosso estudo de radioatividade, aqueles que nos interessam são os átomos isótopos. Átomos isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico e que têm diferente número de massa. Se são átomos que têm o mesmo número atômico, são átomos de um mesmo elemento químico. Consequentemente, têm as mesmas propriedades químicas. Todos os elementos químicos, quer sejam naturais, quer sejam artificiais, eles apresentam isótopos. Porém, aqueles isótopos mais importantes, por ter nomenclaturas particulares, são os isótopos do hidrogênio. Observem, por uma questão convencional, que os isótopos do hidrogênio, o número atômico dele está embaixo e o número de massa em cima, como se convenciona escrever notadamente em química as formações dos seus isótopos. O isótopo do hidrogênio é o prótio, ou hidrogênio 1, que é também chamado de hidrogênio leve, o deutério, ou hidrogênio pesado, e o tritério ou trítio, que é o hidrogênio muito pesado.
O hidrogênio leve é o isótopo do hidrogênio mais encontrado na natureza. É o único elemento natural que não possui nêutrons. Por que não possui nêutrons? Se o número de massa dele é igual a 1, e o número atômico também é 1, e o número de nêutrons é a subtração do número de massa pelo número de prótons, o número atômico, evidentemente que esse valor teria 0. Por outro lado, o elemento natural mais pesado é o urânio, um dos principais elementos radioativos que possui 92 prótons no seu núcleo, consequentemente, número atômico igual a 92. O urânio, esse que nós vamos falar muito hoje, né? Com certeza. E a partir dele nós vamos obter as reações nucleares, né? Com certeza. Agora, professor, me tira uma dúvida. Essas reações nucleares, você me permita, são também conhecidas como reações radioquímicas, né? Ou reações até de decaimento ou de desintegração radioativa. Professor Hamilton, tem uma coisa que eu também não tenho um domínio, eu quero que você me ajude. Quando eu vejo essa coisa de reação, qual é a diferença entre reação nuclear e reação química, ou é tudo a mesma coisa? Ah, ótima pergunta. Beleza. As reações químicas, elas ocorrem na eletrosfera do átomo. Nas camadas. Ou seja, nas camadas. A transação de elétrons, a perda, ganho, associação de elétrons. E as reações nucleares, ou radioquímicas, ou radioativas, ou reações também chamadas de decaimento, elas ocorrem no núcleo do átomo. No núcleo do átomo. São essas reações específicas do nosso assunto de hoje, radioatividade. Ah, interessante. Quando você fala isso, é muito interessante. Porque nós sabemos que no núcleo do átomo, nós temos a radiação alfa. Na parte periférica, que é a eletrosfera, nós temos a radiação beta. Tanto é que Rutherford considerou a radiação beta como elétrons em altíssima velocidade. Né? É mais ou menos a velocidade do elétron na radiação beta é aproximadamente 250 km por hora, comparado com a radiação alfa, que é aproximadamente 20.000 km por hora. Daí nós temos a relação de mais de 10 vezes, né? A radiação alfa, a propósito, ela se assemelha ao núcleo do átomo de hélio. Por quê? Perfeito. O número de massa do hélio, que é um gás nobre, é 4, e o número atômico do hélio é 2. Isso está de acordo com a configuração da radiação alfa. E só aproveitando, já que nós estamos falando de radiação, e quando eu vou para uma outra radiação já citada hoje, que é a radiação gama, a sua velocidade é próxima à velocidade da luz. Com certeza. 300.000 km por hora. A radiação gama, como já foi citado aqui, é uma onda eletromagnética. Perfeito. Já a radiação alfa e beta são partículas. Mas, a propósito, existem outras radiações oriundas do átomo. Existe a radiação de deuterões, tritões, positron, neutrinos e por aí vai. Próton. Olha só. Depois dessa explicação aí, que eu não domino muito esse assunto, Deu para perceber. deu pra perceber que eu não sei muito aí essa parte de química e física, né? Mas o que eu acho interessante nesse aspecto é entender, Marcos, que toda essa pesquisa, que toda essa tecnologia, ela tem como impulso, por incrível que pareça, os grandes conflitos mundiais. As relações sociais se estabelecem de uma forma que a tecnologia, na maioria das vezes, muitas das vezes, é utilizada como instrumento de dominação. A tecnologia nem sempre é vista, nem sempre é criada, ou quase nunca é criada como instrumento de propagar o conhecimento. Para mim, André, eu sou assim, não é ser pessimista, mas é ser realista. Essa é a minha leitura também. A tecnologia é utilizada como poderio. Como poderio. Como domínio. Tem Seja pela guerra, seja por hoje, exemplo, pela tecnologia. Desde os primórdios lá no Império Romano, Roma estabeleceu a chamada Pax Romana. Elísio Brasileiro fala muito disso. Ele estabeleceu o seguinte, que só tem paz se tiver o quê? Equilíbrio. Só tem paz se tiver equilíbrio. E você percebe que esse desenvolvimento técnico, principalmente no campo dos átomos, da radioatividade, ele se inicia na Segunda Guerra Mundial, mas ele é o ponto de equilíbrio de toda a Guerra Fria. Sempre os alunos, quando eu estou trabalhando Guerra Fria, me perguntam, André, por que os Estados Unidos não lançou uma bomba na União Soviética e a União Soviética não lançou uma bomba nos Estados Unidos? Porque havia o princípio do equilíbrio. Nenhum país se sobrepôs ao outro a ponto
não, agora dá pra gente ganhar, dá pra gente vencer numa boa. Então percebam, né, que a conjuntura do planeta durante a Segunda Guerra Mundial se deu, olha que interessante, como você falou, a radioatividade foi utilizada inicialmente, pesquisada inicialmente por uma questão bélica. Posteriormente foi utilizada como fonte de energia. E a Segunda Guerra, gente, só ocorreu graças à busca desenfreada por energia. Ou seja, a Alemanha, ela, no seu momento de industrialização, graças à mão de obra escrava judaica, de uma série de milhões de judeus, percebeu que precisava conseguir petróleo nos países do Oriente Médio, e para isso tinha que entrar na Rússia, para isso tinha que entrar no leste europeu, para isso tinha que procurar jazidas de carvão na França. E aí você percebe, né, dentro de todo esse bate-papo que a gente tem aqui, que a tecnologia, assim como os instrumentos globalizantes, eles são dominados pelas principais potências como instrumento de se manter no topo da pirâmide, né, meu querido social. André, esse é o grande dilema do século XXI. Nós precisamos de energia, e inclusive energia limpa. Está aí, é fato, o problema do aquecimento global. Mas o dilema reside de que forma? Se nós trabalharmos, adiantarmos esse desenvolvimento da radioatividade, consequentemente da energia nuclear, isso poderia ou pode ser usado em terrorismos e, inclusive, também em guerras. Então, esse é o grande dilema da ciência no nosso século. Inclusive, na Rio +20, é outro tema que vocês têm que estar bem antenados, né? Quando a gente aborda o tema a questão da Rio +20, se questionou muito. Tinham dois grupos muito consistentes na Rio +20. Primeiro, dois temas. O primeiro tema é o seguinte: grupo de ativistas contrário à produção de energia nuclear. Contrário completamente. Isso traz acidentes, ainda mais que recentemente teve no Japão e há 26 anos atrás teve lá em Chernobyl. É bom que vocês também se antenem para isso. Só falando, viu, André? Só dar um adendozinho, que é um argumento que eu acho fraquíssimo. Não é isso. Eu quero justamente isso. Eu quero a opinião de vocês, porque da mesma forma que existia um grupo contrário à energia nuclear, tinha outro que dizia não. A energia nuclear, para bens pacíficos, ela tem que ser utilizada, etc, etc e tal. Outra questão também, Hamilton, que você abordou aí, é a questão do aquecimento global. Rapaz, chegou uma série de pesquisadores esse ano na Rio +20, alegando com certa consistência de que a ação antrópica não afeta o aquecimento global, como se diz nos últimos anos. Inclusive, colocando em questionamento todo aquele documentário do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente. Não. Que eu, inclusive, indico para vocês assistirem. Uma Verdade Inconveniente é um documentário do Al Gore, foi vice-presidente dos Estados Unidos, candidato, inclusive, à presidência norte-americana. Muito interessante o documentário, Uma Verdade Inconveniente, mas existem pessoas, defensores da teoria de que o homem, Gramacho, por incrível que pareça, não influencia no aquecimento global. E, André, e são pesquisadores sérios, são doutores, pós-doutor, porque é importante isso aí que André fala. Gente, quando nós imaginamos a quantidade de seres humanos que existem na Terra, e hoje, André, nós devemos ser aproximadamente mais de 7 bilhões? 7 bilhões de pessoas. Qual será a influência de 7 milhões de pessoas aqui na Terra, cada um com a massa média, sei lá, de 50 quilogramas, eliminando o CO2, em carros, em fábricas, indústrias. E a agropecuária? Na agropecuária. Mas qual será... O CH4, qual é a nossa... Perfeito. Mas qual será a nossa real influência em relação ao processo natural de liberação de CO2 na atmosfera? Os combustíveis fósseis, né? Não é isso, Hamilton. A discussão não é essa. Perfeito. A discussão é outra. A discussão é, será que o homem na Terra, que André citou, como uma situação do homem mesmo, né? Aqui na Terra, será que é possível nós influenciarmos no aquecimento da Terra? Lembrando que esse aquecimento da Terra, nós sabemos muito bem que 99% da energia que chega à Terra vem do Sol. Será que nós temos condições de influenciar na temperatura da Terra?
Lembrando que toda a energia do sol, da Terra vem do Sol e do centro da Terra menos de 1%. Percebam que o debate é quente. Né? Percebam que o debate ele tem posições sérias de ambos os lados, mas, Hamilton, como eu quero muito que os meninos leiam sobre isso, tanto a rapaziada aqui de Salvador quanto a rapaziada do interior da Bahia leiam sobre isso, porque por ser uma posição, por exigir um posicionamento nosso, eu vejo como tema de redação isso. Claro, certeza. todo tema polêmico. Tema de redação. Todo tema polêmico. E é importante citar também que mesmo após a Revolução Industrial, que é o momento mais crítico da emissão de CO2, isso é indiscutível, depois da Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII, foi o momento em que houve a maior emissão de CO2. Chegou a níveis mesmo catastróficos. Mesmo assim, mesmo com essa grande emissão, em que provoca esse aquecimento global, mesmo após disso, a Terra já sofreu pequenas reduções de temperatura. Mesmo depois do homem aqui na Terra, mesmo depois do homem lançando gases. Ou seja, de que forma o homem consegue influenciar nisso aí. Eu acho que é isso assim, gente. Na verdade, o nosso objetivo é só enxingar, é só vocês pararem para pensar e verificar se realmente Exatamente. que posição nós devemos ter. Exatamente. A intenção nossa não é dizer, a intenção nossa não é dizer se o homem gera ou não gera aquecimento global. A intenção, sim, é nós buscarmos informações a respeito desse tema. Mas, vamos voltar para a radioatividade? Ou vamos Marcos, repare só. Voltando para a radioatividade, você citou aí o calor, consequentemente a luz que nós recebemos do Sol. do Sol. Isso é um processo, é uma radiação que advém de um processo radioativo chamado de fusão nuclear, onde 4 átomos de hidrogênio se unem, se fundem, se juntam para formar o núcleo de átomo de hélio, liberando uma intensa quantidade de energia. Portanto, essa luz e esse calor que nós recebemos no nosso planeta é uma reação nuclear, é uma reação radioativa. E interessante, viu, Hamilton, que essa reação nuclear de fusão não foi o primeiro processo utilizado na criação das bombas atômicas. Gente, voltando a essa questão histórica, né, já que Hamilton citou a questão da fusão nuclear, a primeira bomba atômica construída, esse projeto que tem início em 1939, quando notou-se o avanço do poderio alemão, e aí um físico, na verdade esse homem colocou o nome dele na história, Albert Einstein, e ele verificou, junto com outros, que era preciso parar o crescimento alemão, porque foi verificado que os alemães já estavam fazendo testes com reatores nucleares, para a produção mesmo de bomba. Pronto, e aí nisso foi criado um projeto Manhattan. Foi a maior união de cérebros exatamente para a construção da bomba atômica. E é importante citar que foi iniciativa de Einstein junto ao presidente do momento, né? Roosevelt, né? Foi o presidente do momento. E mesmo assim ele não era um físico nuclear. Meu querido Marcos, a bomba atômica, que resulta inclusive de uma fissão nuclear, de uma cisão nuclear, que é nada mais nada menos do que a quebra de um grande núcleo radioativo, originando núcleos radioativos menores, Perfeito. Como se fosse um processo de epidemia de gripe, né? Que as coisas vão pegando Em cadeia. uns aos outros. É uma reação em cadeia e liberando uma grande quantidade de energia. É bom que se diga que quando nós comparamos a fusão nuclear com a fissão nuclear, a energia liberada pela fusão nuclear, como exemplo, o que ocorre no Sol, é bem superior Perfeito. à energia liberada do processo de fissão nuclear. Então, E peraí, para nossa alegria... Deixa eu entender. Diga, André. A energia liberada pela fusão É bem é superior. bem superior Mais à de da 100 fissão. vezes Por maior. quê? Por que é bem maior? Porque na fusão nuclear, o que é fusão? É a junção de núcleos atômicos radioativos. Evidentemente, se essa junção vai originar uma grande quantidade de energia. Já a fissão vai haver a quebra de um grande núcleo. Ok? Vai haver uma dissipação desse grande núcleo, liberando também uma grande quantidade de mais ou energia. menos Mas assim, a energia é André. menor. Perfeito, é mais ou menos É assim. menor. Você tem uma bolinha, e essa bolinha é o nosso núcleo, aí você pega um nêutron, bombardeia esse núcleo, e nesse momento esse núcleo é dividido com todas as partes. subdividido. Ou seja, você vai ter aqui
próton-nêutrons, próton-nêutrons. E aí Novos você vai ter nêutrons vão novos surgindo, nêutrons vão vão dividindo, bombardear os outros núcleos e a reação. E essa reação em cadeia. Continua. E para a nossa felicidade, não foi lançada nenhuma bomba de fusão nuclear para a nossa felicidade, né? As duas bombas que foram lançadas, a primeira em 6 de agosto de 1945. Ah, essa bomba tem um detalhe característico, por sarcasmo e ironia, me parece, deram o nome de Little Boy. O garoto, Né? O garotinho, né? O garoto, né? Garoto pequeno, né? A primeira bomba que foi jogada, inclusive, em Hiroshima, Nagasaki. Ô, agora, André, A por outra que foi- Japão? É. O quê? Por que Japão? Olha só, na verdade, a Segunda Guerra Mundial... Por quê? Porque além do Japão, tinha outros países no eixo. Exatamente. Porque é o seguinte, como foi que se desenhou a estrutura, né, da Segunda Guerra Mundial? Inicialmente com a Alemanha. Na verdade, nós tínhamos 2 regimes ditatoriais. Alemanha e Itália. Regimes ditatoriais capitalistas. Alemanha, nazista de Hitler, e a Itália fascista de Mussolini. Beleza? E nós tínhamos também no Brasil essa ditadura de Vargas. Então, o mundo vivia uma triade. Ou a democracia liberal, ou a ditadura capitalista, ou a ditadura socialista, inspirada principalmente no stalinismo soviético. Pois bem, Marcos, nenhum dos 3 se davam bem. Hitler odiava a democracia. Achava que a democracia não desenvolvia. Assim como o nazismo, assim como Getúlio aqui, assim como Portugal, assim como a Espanha. Então, resultado, o que é que vai ocorrer? A busca frenética pelo processo de industrialização. Nós já estávamos aí com a segunda revolução toda consolidada, então se busca o quê? Mercado consumidores e se busca o quê? Novas fontes energéticas. A Alemanha parte para a guerra, parte para o conflito. E lembrando sempre que a Alemanha vinha massacrada, completamente massacrada, da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, eu costumo dizer, Marco, que é a certidão de nascimento da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha conseguiu se recuperar economicamente, em busca de novas fontes industrial, ela sai e invade a Polônia, invade uma série de outros países. Aí se pergunta, os Estados Unidos se meteu na guerra logo inicialmente, gente? Não. Os Estados Unidos só vão entrar na guerra porque outro país do Oceano Pacífico, o Japão, que mantinha o imperialismo por toda aquela região que hoje nós chamamos de tigres asiáticos. Então a Coreia era dominada por japoneses, a Manchúria na China era dominada por japoneses. Aqueles povos ali da Ásia comiam um pão que o diabo amassou. Tanto é que se você quer matar um coreano, diga que ele é japonês. Poxa, coreano, tudo bem, você é japonês, é motivo para briga, eles se odeiam. Aquela Copa que o Brasil ganhou, inclusive em 2002, que se dividiu entre Coreia e Japão, aquilo ali foi feito com muito cuidado pelas sanções que os dois países, pelo litígio cultural e social que os dois países mantêm até hoje. Então, resultado, o Japão, numa tentativa de controlar o Oceano Pacífico, porque o Japão, gente, tem um problema. O Japão, o solo japonês, não produz nenhum minério. Não tem petróleo, não tem minério de ferro, não tem metais, não tem nada. Então ele buscava o quê? Só serve para arroz. Só serve para arroz. Então eles buscavam o quê? Estabelecer controle sobre outras regiões. E lógico, o Japão já controlava o Oceano Índico, grande parte dos países do Oceano Índico, e a ditadura Meiji queria dominar o Oceano o quê? Pacífico. E aí eles fazem um ataque surpresa a Pearl Harbor, que inclusive tem um filme. O ataque a Pearl Harbor. Com Matt Damon, aquele menino bonito. Exatamente. Que inclusive é o que coloca os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos percebem o seguinte, espera aí, eu não posso ficar imune ao crescimento do Japão, ao crescimento da Alemanha e ao crescimento da União o quê? Soviética. Os meus aliados estão todos se acabando na guerra, a Inglaterra se acabando na guerra, a França se acabando na guerra, então nós precisamos reagir. É justamente nesse momento que os Estados Unidos entram em guerra. Por incrível que pareça, Estados Unidos e União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, lutaram do mesmo lado, nos chamados aliados, contra o eixo. Quem era o eixo? Japão, Itália e Alemanha. Tá certo? Resultando no seguinte, como os americanos entraram no conflito e a União Soviética vinha ganhando muita força, porque quem entrou em Berlim, quando vocês assistem um filme chamado
aquele filme que fala dos últimos dias de Hitler, A Queda, que conta os últimos 20 dias de Hitler, é um filme brilhante. Quando vocês assistem aquele filme, vocês percebem que quem invade Berlim, quem ocupa a Alemanha primeiramente, é o Exército Vermelho da União Soviética. Vocês acham que os americanos estavam felizes com isso? Logicamente que não. Porque eles estavam derrotando o inimigo comum, Marcos, mas todo mundo sabia que o capitalismo americano e a ditadura comunista da União Soviética eram incompatíveis. Ou seja, sabia que dali ia surgir o quê? Uma grande rivalidade. Então, Marcos, o Japão já estava completamente dominado. Antes do lançamento da bomba. Todo mundo sabia, Marcos, qualquer estrategista da época sabia, que mais alguns meses a guerra seria terminada. Todo historiador, ele remete à seguinte questão. A bomba foi em Hiroshima e Nagasaki, mas foi uma forma de mandar um recado para Moscou. Olha o que nós temos. Olha o que nós temos. Então, não procura ousadia, não. Porque, o que eu sempre li a respeito é porque os Estados Unidos tinham 4 cidades para lançar a bomba, e a escolha não foi só aleatória, foi uma escolha baseada na quantidade de moradores, e dentre as 4 cidades, que muitos esperavam que estivesse Tóquio no meio, Tóquio não estava no meio, porque Tóquio já tinha sido completamente bombardeada. Exatamente. E aí, gente, o que é mais interessante é que no lançamento da bomba, né, depois desse projeto Manhattan, que demorou 6 anos... Fala nisso, Marcos, tem um filme interessantíssimo chamado Projeto Manhattan. O nome do filme é Projeto Manhattan, que mostra, Marcos, cientistas americanos, eles não tiveram opção de... Foi mal. Eles não tiveram opção de participar ou não do projeto. Tinham pessoas que eram sequestradas na porta de sua casa, não davam recado... Sem nenhum contato com a família. Não tinha nenhum contato com a família. Imagine a família, o cara fugiu de casa, saiu. Então, naquela época, Marcos, você é um grande cientista. Se vocês dois estivessem lá, nos Estados Unidos, nesse período, vocês tinham grandes chances de serem sequestrados, desaparecidos por projeto Manhattan. Foi realizado no meio do deserto. Segredo absoluto de Estado. Durante 6 anos. Durante 6 anos, correndo para fazer a bomba primeiro que a Alemanha. Muito interessante o filme E você Projeto veja, Manhattan. uma das consequências terríveis desses cogumelos atômicos, oriundos dessas explosões das bombas atômicas, é que esses cogumelos atômicos atravessam as nuvens, ficam em suspensão por alguns meses e depois, sofrendo atração gravitacional da Terra, eles começam a vir para a Terra, fazendo uma cobertura, não impedindo a radiação solar, né? Além dos males do calor que essa radiação trouxe para essa população. Imagine, né? E interessante, viu, Gramacho e Marcos, que os Estados Unidos destruiu o Japão e financiou a sua reconstrução. Foi. E deu nomes irônicos às bombas, né? Exatamente. Little Boy e a segunda foi Fat Man, Homem Gordo. Homem Gordo. Gente, essa bomba, quando o Gramacho fala desse cogumelo, essa bomba, né, a primeira bomba é a Little Boy, foi uma bomba que foi lançada, nós vamos ver um vídeo assim bem interessante, né? Ela foi assim milimetricamente pensada. Imagine que ela foi lançada a uma altura de mais ou menos 10 mil metros. Ela foi lançada de paraquedas e não foi permitido que essa bomba fosse tocar o solo. Porque se essa bomba tocasse o solo, iria reduzir o raio de ação da bomba. Ela foi detonada a uma altura de aproximadamente 600 metros do solo, aumentando assim o raio de ação. Imagine que quando essa bomba foi detonada, através dessa reação de fissão nuclear, as temperaturas atingidas na faixa de 5.000 Celsius. Várias pessoas morreram imediatamente queimadas, que na verdade a Segunda Guerra Mundial criou um novo tipo de morte. As pessoas morriam de bala, morriam afogadas, morriam de tudo. E na Segunda Guerra as pessoas morriam evaporadas. Você tem ideia de quantos megatons? A primeira bomba, porque a segunda bomba foi maior, eram 10 megatons. A segunda primeira era na faixa de 3,5 megatons. Era uma bomba de aproximadamente 4 toneladas, que tinha uma dimensão de uma caminhonete hoje. É aproximadamente isso aí. E aí você imaginava que essa bomba foi destruída, né, foi acionada a 650 metros, aumentando o raio de ação, temperaturas elevadíssimas. Ao passar os primeiros 6 minutos, a onda de choque atingia temperaturas de velocidade de aproximadamente 500 km por hora.
Para você ver, imagine que um avião tem uma velocidade de 800 km por hora, o tsunami tem uma velocidade de 600 km por hora, e os ventos dessa bomba tinham uma velocidade de quase 600 km por hora. Se você está falando desse poder que tem a bomba atômica, imagine a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio. Hein? Cujo processo utilizado, segundo se comenta na sua fabricação, é da fusão nuclear. Né? A bomba de hidrogênio, ela atuaria com uma espoleta. Uma espoleta. Com certeza. Para a bomba de hidrogênio. A bomba atômica seria a espoleta da bomba de hidrogênio. Primeiro vai explodir a bomba atômica para acionar a explosão da bomba de hidrogênio. Imaginava-se que imaginava-se que a bomba de fissão, né, tinha capacidade de destruir o planeta. Imagine só essa bomba de hidrogênio. Ô André, me responda uma coisa. Os Estados Unidos, no lançamento dessas duas bombas, imagine que Hiroshima tinha uma população civil de 350 mil, mais uns 100 mil militares. Imagine que Nagasaki, era uma cidade menor, tinha aproximadamente 200 mil pessoas. O lançamento dessas duas bombas levou a óbito praticamente 300 mil pessoas. Será que os judeus mataram mais do que 300 mil pessoas? Será que os judeus morreram mais judeus? Né? Morreram mais judeus pelos alemães do que na guerra? Olha só. A questão que eu estou trazendo é a seguinte. É porque, olha, gente, que fique bem claro, eu não tenho nada contra a vida americana. Aliás, eu não tenho nada contra a vida nenhuma. Eu só estou questionando os valores. Você está entendendo? Porque os Estados Unidos lançou duas bombas, matou mais de 300 mil pessoas. No momento em que a guerra, os japoneses já tinham morrido mais de 1 milhão de japoneses contra 100 mil americanos. Foi exatamente nesse período da Segunda Guerra. Eu quero saber, André Moraes, se você tem essa informação, o holocausto que as pessoas trazem, alemão, quantos judeus levou a óbito? Se chegou perto desses 300 mil. Rapaz, olha, as informações, Marco, é que nos campos de concentração alemão morreram 6 milhões de judeus. 6 milhões. 6 milhões de judeus. Agora, eu não sou antissemita, longe disso, pelo amor de Deus. E nem anti-americano. Nem anti-americano. Eu, na verdade, só tenho uma coisa que eu não gosto muito, que é o Esporte Clube Bahia, porque eu sou o Vitória. Aliás, aqui só tem... olha, gente, é o seguinte, um detalhezinho. Né? Pra dar essa aula aqui, foi feita uma seleção. O clima hoje todo mundo aqui é Vitória. Não, tá certo? Então, a única coisa que eu não gosto muito é do Esporte Clube Bahia. Mas, respeitando, claro. Gente, o que acontece, Marcos, é que existem sérios estudos que questionam esses números dos judeus. Porque... se imagina, inclusive, que os 6 milhões de judeus mortos dados sejam para até legitimar outro assunto que é para vocês estudarem, a formação do Estado de Israel. Entendeu? Como uma reparação ao que os judeus sofreram nos campos de concentração. Na verdade, o que aconteceu, e é bom que fique claro também, que não foram só judeus que foram para os campos de concentração. Qualquer inimigo político do nazismo ia para o campo de concentração. Tá certo? O campo de concentração era um instrumento utilizado, olha que interessante, foi um instrumento utilizado, Marcos, para a mão de obra escrava que a indústria alemã precisava naquele momento, não tinha dinheiro para pagar. Todo o campo de concentração alemão era financiado por uma empresa, por uma indústria da Alemanha. É por isso que é muito interessante você assistir a lista de Schindler. Porque Schindler salvou 1000 pessoas, beleza, mas eram 1000 funcionários dele. Tá certo? Então é importante vocês se atentarem que o campo de concentração, quando se fala campo de concentração, não é para as pessoas ficarem concentradas lá paradas sem fazer nada, não. O filme Olga, né, Olga, o filme nacional brilhante também, mostra justamente a verdadeira função do campo de concentração, que era, Marcos, o trabalho escravo. Então, o problema, Marcos, da bomba atômica é que a bomba atômica norte-americana no Japão, vou repetir, ela foi uma ação, por incrível que pareça, de diplomacia. Para dizer, olha, as cartas estão na mesa, olha o que nós temos, tá certo? Mas a União Soviética ficou parada esperando uma bomba cair em Moscou? Não. Se eles jogaram uma bomba, Marcos, num país que já estava vencido, o que é que eles não vão fazer com a gente? É por isso que em 1949, Stalin e o Exército Vermelho fazem o primeiro teste com êxito da bomba nuclear russa, estabelecendo o quê? Um equilíbrio. Esse equilíbrio, nos livros de história, vocês estudam como coexistência pacífica, ou seja, a guerra ela não esquentou entre Estados Unidos e
e União Soviética, simplesmente por uma questão de quê? De equilíbrio. Nosso amigo Apolinário, professor de geografia, ele costuma dizer o seguinte: André, mas essa guerra fria esquentou em alguns lugares. Realmente esquentou, Marcos. Tivemos guerras entre capitalistas e socialistas no continente africano, no continente asiático, mas se fala Guerra Fria porque ninguém imaginaria o que poderia ser uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. E essa disputa, olha, a gente vai para a radioatividade, para a Guerra Fria, isso é o Enem. E essa disputa, né, militar entre Estados Unidos e União Soviética, se não explodiu na prática, ela explodiu em outros segmentos, como no campo ideológico. Gente, se vocês sabem, por incrível que pareça, onde era que Estados Unidos e União Soviética brigavam palmo a palmo para fazer propaganda tanto do regime capitalista como do regime socialista? Nas Olimpíadas. Ou seja, quem ganhasse mais medalha, ficava aquela coisa, tudo servia de propaganda, tanto ou para o regime capitalista, como para o regime o quê? Socialista, tá certo? E a luta continua, viu? Porque americano e russo continuam lutando para demarcar território. Hoje, nós sabemos que o Brasil encontra-se uma posição extremamente confortável na exploração de fontes alternativas, de energia limpa. Mas indo para um outro polo, e o petróleo ainda é o combustível que move o mundo, e o Brasil encontra-se, depois do pré-sal, em uma situação favorável, em jazidas, né, de petróleo, esse combustível fóssil, no meio do polo, no meio do gelo, é onde se encontram as maiores jazidas. E aí, nessa disputa de quem é aquela região, de quem é aquela área, os russos mandaram um robô nas profundezas do gelo e lá no fundo botou uma bandeira para dizer o petróleo que foi achado aqui no meio do gelo, que é terra de ninguém. Terra de ninguém. É nosso aquilo ali. Mas vamos retomar o papo químico da história? Vamos, né? Vamos ver. E aí nós estamos agora, né? Chegamos na energia nuclear, Ou que é a seja, radioatividade. saímos da Segunda Guerra, É. a radioatividade utilizada para fazer bomba. É. Chegamos agora aos dias atuais, que essa mesma radioatividade é a mesma radioatividade, hoje com outra função, né? Sendo utilizado para a produção como matriz energética. Essa matriz energética que é extremamente polêmica e nós temos que ter essa visão, porque algumas pessoas gostam de defender bandeiras, eu não gosto de defender bandeiras, eu sou a favor dos argumentos, e alguns defendem a bandeira que a energia nuclear é ruim, porque mata, assim como tem 26 anos que aconteceu em Chernobyl, são 26 anos. Se eu contar em termos de E Goiânia... agora, recentemente, do Japão, com aquele desastre ecológico. Mas Ali é um detalhezinho, foi um desastre, foi um acontecimento, né? Foi uma fatalidade no Japão. Foi uma fatalidade. Porque quando a gente fala de acidente mesmo, a gente fala de Chernobyl, 26 anos. Ninguém aqui viveu para ver 26 anos. A gente fala em Goiânia. Chernobyl foi 1986, Goiânia 1987, que não foi acidente, foi um mau uso, né? Mau uso. Tava um veneno Falha humana, né? Falha humana. Falha humana, ou seja, 26 anos, 25 anos. Falha Ninguém humana. aqui tem essa idade. Ou seja, ninguém viu o acidente. Como ninguém aqui viu também o Bahia ser campeão, ninguém viu. É. A propósito da energia nuclear, uma das formas de energia nuclear é através da fissão nuclear, né? Fissão nuclear que ocorre nos reatores nucleares, não é, Marco? Perfeito. Que é a transformação, inclusive, de energia mecânica e energia elétrica. Não é isso, Aliás, eu gostaria que vocês, tanto aqui de Salvador, como minha rapaziada da Bahia toda aí, né? O pessoal de Piritiba, Pintadas, Itapetinga, Brumado, Serrinha. Vai ter um pau, vai quebrar lá em Cruz Serrinha das agora, Almas. Cruz das Almas. É. Vai ter um negócio de uma vaquejada lá em Serrinha que o bicho pega lá. Vamos lá. Eu queria que vocês pesquisassem o seguinte pra mim aí. Ó. Coloque assim, ó. Vamos lá? Posso ir? Não precisa ficar aquele negócio. Pode, prof, aquele negócio não. Pode falar, pode. Só. Você estava aqui. O que é, meu prof? Carência afetiva, né? Só pode ser. É. Vamos lá. Então vocês falem o seguinte, ó. Coloque assim, ó. Pesquisar sobre fatores positivos e negativos. Sempre manter o equilíbrio. Sempre estudar para ver Prós e contras, e exatamente. Pesquisar sobre os fatores positivos das usinas hidrelétricas, né, positivos e negativos. Das usinas hidrelétricas. E é importante citar que a usina hidrelétrica é a base de geração de energia no Brasil, né? Exatamente. Creiam que aqui no Brasil... 75% da energia que é utilizada no Brasil hoje vem das usinas o quê? Hidrelétricas. Mas há uma discussão em relação a isso em termos de
Problema de impactos, ordem né? ambiental, impacto ambiental. Porque né? é uma fonte renovável? Mas Mas que causa cria danos impacto ambiental ou não ambientais. causa? Claro que causa. E é Você por isso que o nome represar um é rio- alternativa, não é substitutiva, né? Exatamente. É uma fonte alternativa. É uma outra possibilidade, mas que ainda está longe de ser Por uma exemplo, substituição. olha, usina hidrelétrica. Agora vocês vão colocar assim, ó, no mesmo sentido das termoelétricas. O que é que tem de favorável e desfavorável das termoelétricas? Quando o André vem com esse termo, usina termoelétrica, são usinas que têm como matéria-prima o urânio, não apenas urânio, mas outros combustíveis fósseis como o carvão e o óleo, né? Exatamente. Porque, na verdade, a base da produção de energia é o seguinte: você precisa botar a turbina para rodar. Independente de qual seja a matriz, seja ela a queda da água, energia em uma certa altura, e a partir daí essa água vai movimentar as turbinas. Pode ser pelo processo de fissão do urânio, que vai gerar calor, que vai o aquecer a vapor da água e vai água, gerar né? vapor, seja através da queima de combustíveis Gostei disso, fósseis. mano. O lance é botar a turbina pra girar. Para girar. Nem que seja com trabalho escravo. Porque ele, se não tivesse essas alternativas aí, a gente tava alinhado. Mas aquela turbina hoje tem que girar. Sabe por quê? Porque é necessária Porque energia. o capitalismo necessita de energia. Pense vocês aí. Greve da PM. Dá problema ou não dá? Greve dos donos de posto de combustível. Dos donos não, dos trabalhadores. Iria dar problema? Gente, nós não iríamos sair de casa. É energia ou não é gasolina? Petróleo é energia ou não é? Gente, sem energia o mundo para. Então, por isso, essa necessidade desenfreada de Da se busca. discutir novas fontes de energia. Porque nós Agora- estamos falando aqui das energias... Mas associado a isso, ao que vem acontecendo em relação ao aquecimento global. Exatamente. Apesar de, como você retratou aí, dos céticos, né? Dos sete, tem os céticos. Pessoas que Agora- não acham que nada vem acontecendo. Tudo é Agora, normal, o que vem uma coisa eu acontecendo, já está questiono, viu, André? descrito, tudo é normal. Uma coisa eu questiono. Eu tô vendo uma série de jovens aqui que eu tenho absoluta certeza que todos eles aqui acham que vão salvar o mundo. Sabe por que vocês acham que vão salvar o mundo? Porque todos vocês têm pelo menos um celular. E esse celular não pode ser desligado nem na hora do sono. Dorme com o celular ligado, porque está esperando salvar o mundo. E muitos aqui têm 2 celulares. Será que nesse momento que nós compramos 2 celulares, nós estamos preocupados com a energia que é produzida? Ninguém está preocupado, né? Com a água, porque para fazer celular tem que gastar água. Para fazer celular tem que cortar a árvore. Porque nós precisamos de energia. Eu estou dizendo que a sustentabilidade não é apenas nós ficarmos aqui de braços cruzados e só levantando crítica, né? É nós termos um comportamento... Atitude. Sustentabilidade é atitude, né? É pensar 2 vezes na hora de ir ao shopping. É por isso que eu vou pouco ao shopping. O pessoal fica dizendo que eu sou casquinha. Não, eu estou pensando no futuro de vocês, principalmente. É por isso que meu celular é esse aqui. Celular, Isso celular, é sustentabilidade. máquina de fotografia. Por isso que o meu celular é só celular. Eu tenho a minha Kodak, tenho dificuldades para encontrar lugar para revelar o filme dela, mas eu sou arcaico. E eu sou a favor, eu tenho essa preocupação sustentável. Inclusive, comprei agora uma bicicleta branca só para rodar na cidade. A minha é vermelha e preta. A minha também. Mas voltando ao papo da química, uma coisa que me preocupa também, sabe o que é, Marcos? O lixo nuclear, né? O lixo, né? Esse é o grande argumento dos que são contra, né, a energia nuclear. Exatamente. O que se fazer com lixo nuclear? Na verdade, são 2 coisas que as pessoas falam, mas eu não vejo muito. É lixo hospitalar e lixo nuclear. É. Nunca vi. Gente, quando a Milton... Existem 3 elementos, desculpem, Não, fica à vontade. interrompendo, 3 elementos químicos responsáveis diretos, mais perigosos do lixo nuclear. É o iodo, é o isótopo do iodo 131, é o isótopo do césio 137 e do estrôncio 90. São os mais perigosos do lixo nuclear. E o que é o lixo nuclear? Nada mais são do que resíduos de elementos e de substâncias radioativas, né? Por tubos que passam materiais radioativos, por materiais radioativos até mesmo de aparelhos de celulares, não mais utilizáveis, essas baterias que devem ser acondicionadas em determinados locais adequados para que não venham a poluir, inclusive, o nosso solo. Então, é uma preocupação hoje também pertinente
do mundo atual. E eu acho que, sabe o que eu acho de verdade? É que as cidades, né, os países desenvolvidos, eles deveriam investir em pesquisas para nós utilizarmos de forma mais ordeira, mais educada, as fontes alternativas, para elas se tornarem fontes principais. Porque quando você utiliza o argumento que energia solar é cara, tudo que é caro é porque foi pouco utilizado. Hoje você vai numa loja, você compra um netbook aí de R$300, algo que há um tempo atrás era extremamente caro. Então, tudo que eu acho que é caro hoje é tudo que é pouco utilizado. Mas será que a indústria petrolífera, será que essa indústria que utiliza combustíveis fósseis tem essa preocupação realmente em uma fonte alternativa? Lembrando que essas indústrias elegem presidentes. Elegem presidentes. Porque quando eu falo de resíduo radioativo, e as pessoas ficam dizendo, meu Deus, o que vai acontecer com resíduo radioativo? Imagine vocês que aqui em minhas mãos tem uma garrafa de 500 ml de água. Imagine que essa garrafa agora não tem água e tem resíduos radioativos. Gente, essa quantidade de água produz energia que, correspondente ao carvão, será necessário aproximadamente 1 tonelada de carvão para produzir a mesma energia que tem esse resíduo aqui de urânio. E quando você faz essa comparação de 500 ml de água, compara com 1 tonelada de carvão, você tem aproximadamente uns 6 milhões de litros de óleo. É uma comparação absurda, né? Será que é melhor você condenar apenas? Ou será que é melhor investir na contenção desses resíduos? Se é melhor tornar a utilização dos parques eólicos, e aqui em Camaçari está chegando uma nova indústria para produção de energia eólica, que o Brasil tem, durante todo o ano, vento de forma abundante. Eu acho que seria a hora do mundo parar, exatamente, para nós investirmos em fontes alternativas, para tornarmos elas fontes do quê? Primeiras, né? Fontes primeiras. E essa coisa da fonte alternativa e da energia limpa, Marco, tem diferença disso? O que a gente chama de energia limpa? Que tem se falado muito nessa coisa da energia limpa. São coisas distintas, porque as pessoas também botam tudo no mesmo balaio. É tudo no mesmo balaio. Porque a gente fala assim, energia não renovável e energia suja. O que é não renovável? Não renovável é toda aquela energia que o nosso tempo aqui na Terra não permite que ela seja criada. Isso é o que nós chamamos de energia não renovável. Consequentemente, essa energia lança na atmosfera uma série de gases tóxicos, que todo mundo fala que é apenas o CO2. E, Hamilton, é o principal CO2? Não. O principal é o metano. Pronto, é o CH4, né? É claro. O CH4. O CO2 é tido como o maior vilão. Mas o maior vilão realmente é o metano. E o metano, para você ver que é interessante, que é o hidrocarboneto, né? Quando o Hamilton fala que o principal é o metano, não necessariamente pela quantidade de metano que é lançado. O metano que é chamado de gás do pântano. O gás das flatulências, né? Um dos componentes do biogás. Do biogás, pronto. Advém também da flatulência. Flatulência, né? O pessoal queria matar boi. Né? O pessoal queria matar boi. É brincadeira? Porque boi soltava flatulências. Aí queriam matar os bois. Essa. Entendeu? Mas assim, eu tava doido para perguntar. Mas assim, o CH4, ele é mais preocupante não pela quantidade, mas pela propriedade que ele tem de manter mais a energia térmica, que são chamadas de ondas infravermelhas, né? Essa é a diferença do CH4. Pronto, aí eu vindo agora para as fontes limpas. As fontes limpas são as fontes renováveis. São todas aquelas fontes em que nosso período aqui na Terra permite que elas sejam criadas mais uma vez. Quando a gente fala de urânio, e urânio é toda essa polêmica em relação ao resíduo, mas que fique claro que o urânio é não renovável. É não renovável, ele está na classe dos não renováveis. Tranquilo? Mas o urânio não é o único elemento natural radioativo, né? Não, de forma nenhuma. Disso, né? De forma nenhuma. Existem outros elementos radioativos, inclusive, que trazem benesses são tidos como uma grande mão na roda para o ser humano. O tratamento, por exemplo, da tireoide, usa-se o isótopo do iodo 131, que é o elemento radioativo, né? Então, no cobalto 60 é utilizado no tratamento do
do câncer. Exatamente. E é Então, importante, Hamilton, citar isso. é. É importante, Hamilton, citar isso, Existem... porque a gente só fala do urânio. Só urânio, né? O polônio, que em homenagem à cidade da Polônia, né, foi descoberto por uma física, a gente só fala de físico, Albert Einstein, Casal Isaac físico, Newton. né? Foi um casal, os Marie- Curie, né? Marie Curie e Paulo Curie, eles descobriram realmente o polônio, Marie que é o Curie, Pierre Curie. Pierre Curie, exato, Curie. Eu chamo de Curie, eles chamam de Curie. Curie. Perfeito. Pronto, eles descobriram o polônio. Eles descobriram o tório O tório, o polônio, O que é polônio. 80 vezes mais e o rádio. radioativo. Foram e o os rádio. 3, 80 vezes mais radioativo do que Pessoal Inclusive- vai urânio. descobrir coisa. Tem um pessoal que vive pra Inclusive, descobrir, né? inclusive a radioatividade, antigamente, que foi descoberta por nosso amigo Henry Becquerel, né? Em 1896, ela não tinha o nome de radioatividade. Tinha o nome como raios de urânio, ou então raios de Becquerel. Começou a ter o nome de radioatividade depois da descoberta de Pierre e Marie Curie, ou Curie, né? Com a descoberta do tório, do polônio e do rádio. Né? Aí, essa coisa misteriosa de emitir radiações, caiu o nome raios de Becquerel e passou a se chamar radioatividade, a ação de emitir raios, né? De forma induzida, né? Ou de forma espontânea. Nós temos a radioatividade provocada e a radioatividade natural. Tanto é que tem os elementos naturais radioativos e os elementos artificiais que são radioativos. Os elementos artificiais radioativos são classificados. Vamos conversar um pouquinho mais de química, né? Cisurânicos são aqueles que têm número atômico menor do que 92. Aí o aluno pensa assim: todos que têm número atômico menor do que 92 são cisurânicos. Não. O tecnécio, número atômico 43, é cisurânico. O promécio, notadamente esses dois, 61. O astato, AT, cujo número atômico é 85, e o frâncio, cujo número atômico é 87. Vejam, todos eles com números atômicos menor do que 92, cisurânicos, antes do urânio. E por que 92? Porque 92 é o número atômico do urânio. Se temos os cisurânicos, temos os transurânicos. Aí, sim, todos com números atômicos maior do que 92. Todos, repito, com número atômico maior do que 92. Cisurânicos, número atômico menor do que 92. Todos, não. Ok? Tecnécio, número atômico 43. Promécio, 61. Astato, 85. Frâncio, 87. Transurânico, número atômico maior do que 92. Aí sim, todos. E todos eles são elementos artificiais. Não só os cisurânicos, como os transurânicos. Para não pensar que o urânio é o bambambam da história, né? É o bambambam da coisa, história. viu? Agora, o que eu tenho a certeza é Eu que não lembro. a radioatividade tem uma série de Aprendi. utilidades, né? Tem uma Diversas. série, diversas utilidades. Produção Na de energia, agricultura. na agricultura. Na indústria. Outra coisa, André Moraes, Diga. eu vou e volto. Radioatividade na agricultura. Um dos grandes problemas hoje do mundo é a produção de alimentos. Verdade. As pessoas propagam que são contra, inclusive, a transgenia, né? E o argumento a favor dos transgênicos é exatamente na produção de culturas mais produtivas, mais Olha, férteis. você está falando na agricultura, lembro-me agora de um outro elemento radioativo natural, o fósforo 31. Né? E a fome é problema no mundo mesmo, André? A fome? Lá em casa. Rapaz, sabe por que a fome é problema? Porque se prioriza outras coisas além do alimento. Porque área para se plantar tem bastante. Tecnologia para acabar a fome no planeta tem. Só que, por exemplo, a nossa soja, grande parte da nossa soja vai para alimento do gado francês. É verdade. Alimento do gado francês. Grande parte do milho nosso, da cana-de-açúcar, que Álcool. vai para questão energética, para a indústria. Produção do álcool, é. Produção do álcool. Então, na verdade, o mercado hoje, Marcos, o que nós chamamos de commodities, né, a bolsa de valores dos produtos alimentícios, dos produtos primários, a última preocupação de um cara que tem terra hoje, Marcos, é com a fome.
a preocupação dele é exclusivamente mercadológica. Então, por exemplo, se o álcool que se a cana-de-açúcar tá aqui para plantar, para produzir açúcar, amanhã ele pode produzir cachaça. Porque se o álcool depende do preço do álcool. Depende do preço. Tudo depende do mercado. E assim, Marcos, eu costumo, toda vez que a gente está falando disso, para que vocês tenham cuidado com o seguinte, não colocar a culpa da pobreza no pobre. Porque quando se fala de fome, vem logo aquela teoria que as pessoas dizem assim, ó, mas o pobre tem filho demais. Rapaz, dá vontade de matar a pessoa. Mas o pobre tem filho demais. Preste muita atenção, tanto vocês aqui de Salvador, quanto minha rapaziada lá do interior. A relação de causa e efeito, a pergunta tem que ser a seguinte. As pessoas são pobres e têm muitos filhos? Ou são pobres porque têm muito filho? Ou têm muitos filhos porque são pobres? É esse questionamento que tem que fazer. Porque muitos dizem, não, eles são pobres porque têm muitos o quê? Filhos. Mas será que eles não têm muitos filhos porque são pobres? Então... Porque ele sendo pobre, ele deixa de ter acesso... Exata. À educação, à informação... Marco, pelo amor de Deus, o cara chegou para mim e falou assim, não, tem que controlar a natalidade, tem muita gente... Então, tudo bem, tem muita gente, né? O centro de Nova York é pouco habitado ou muito habitado? Muito. É pobre ou rico? Rico. E o sertão nordestino é pobre e é cheio de gente lá? Não. Então essa relação não existe, mano. A relação da fome no planeta hoje, é exclusivamente mercadológica. Concentração. Aí, para amenizar a fome, para nós tirarmos o peso da nossa consciência, a gente faz projetos, criança não sei o quê, criança não sei da onde, uma doação ali, o Big Mac ali, para aliviar as nossas culpas, nós tiramos ela doando. Né? Água. Então, cuidado. As ações doação, sociais, né? As ações sociais. A doação, muitas vezes, faz bem para quem doa, muito mais para quem recebe. Com certeza. Tá certo? Mas não tem biologia, apesar do nosso papo aqui ser mais ligado à área... Daqui a pouco ele vai fazer um outro... Mas observe só, na biologia não tem que... o alimento vai cresceria em progressão. Exato, é uma teoria de Malthus, né? Não é verdade? É geométrica ou aritmética. Exatamente. Enquanto que a população em progressão geométrica. Na verdade, Malthus, a única coisa que ele não falou correta na vida dele foi isso aí. Aí ele exatamente. Porque quando você faz essa exposição aí que você fez há pouco, você joga por água abaixo. Joga por água abaixo. Porque Malthus era inglês, a fome na Índia. De quem era a fome na Índia? Ele ia dizer que era da Inglaterra? Não. É deles lá que tem muito filho. Entendeu? Então é muito mais fácil hoje você colocar a culpa da pobreza no pobre e eximar toda a sua Toda a sua culpa. Mas vamos avançar como nunca antes na história desse país. Tem que educar o povo, né? Tem que educar com certeza. Instruir, e vocês estão aqui exatamente para isso, né? Para tentar diminuir a fome no mundo, para tentar distribuir melhor a renda. E principalmente nesse momento em que nós estamos, para poder tentar votar melhor, porque também não é a coisa mais fácil do mundo não, viu? Até votar tá difícil, mas a gente vai continuar tentando aí. Gente, vamos aí as dúvidas, as questões. Não aguento mais falar, você me pergunta. Mas temos algumas questões aí para poder discutir com vocês aí também, né? Tem questões. André, vamos lá, vamos começar ali, viu? Se você vai ver aí que eu não sei. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética, essa que se propaga no vácuo, né? Com comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Gente, ó. UV. UV. É só para ficar bem claro quando ele cita essa coisa de radiação ultravioleta, né? O Sol emite vários tipos de radiações. Dentre as radiações emitidas pelo Sol, nas reações nucleares que o professor citou, ela emite a radiação ultravioleta. Fusão nuclear, né? Fusão nuclear. Ela emite a radiação ultravioleta, emite também a infravermelho. Essa radiação chega na Terra. Quando vai chegando na Terra, tem uma camada de proteção. E essa camada de proteção, predominantemente, é a camada de ozônio, que a gente chama, né? Que vai filtrar. Mas também temos aquela camada dos gases da atmosfera, são os gases de efeito estufa, inclusive, e é importante citar isso, o vapor de água, né? Porque as pessoas, quando a gente fala, a água também causa aquecimento, causa no estado gasoso. E aí pronto, aí os raios estão vindo. Quando chegam próximo à superfície da Terra, os raios ultravioletas, eles são
filtrados, mas eles conseguem penetrar. É por isso que nós chamamos de ultravioletas ou ultraviolentos, né? Porque se nós não tomarmos cuidado, esses raios eles podem causar o quê? Câncer de pele. E aí, só fazendo a interrupção aí no que eu estou discutindo, gente, me responda uma coisa. A gente só está falando, já que estamos falando de radiação ultravioleta. Me responda uma coisa. Quem tem mais câncer de pele, efetivamente, quem tem mais câncer de pele, o negro ou o branco? Pô, rapaz, esse povo tá afiado. Quer dizer que o branco é que tem mais câncer de pele? Lê do engano. Vocês ouviram, eu também cresci ouvindo isso, que o branco tem mais câncer de pele, porque o branco tem uma pele mais sensível e o negro tem a melanina. Só que o negro, por uma questão de não ter tido acesso à educação, fica achando que essa melanina é feita de aço. É exatamente, fica achando que a melanina é feita de aço. E não só por isso, também porque o negro tem menos acesso aos bens de consumo. Bens de consumo, eu digo o quê? Sandal. E aí o negro vai para lá pro sol e fica lá se torrando, achando que a melanina é a solução da vida dele. E hoje, gente, estatisticamente, a população que sofre, padece com a maior quantidade de câncer de pele é a população negra. Então fique atento. E o câncer de pele é a radiação ultravioleta. E aí passa a radiação ultravioleta, bate na superfície da Terra, vira infravermelho, sobe, chega lá em cima, retorna à Terra. É isso que as pessoas chamam de aquecimento global. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico. E entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura abaixo. Vamos lá, jogue do olho, meu preto. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo, que permitem a obtenção dessa imagem, inclui-se a... Vamos ver o fera aí. Vamos lá. Gente, peraí. O que vocês viram naquela imagem? Que exemplo comum naquela imagem ali que vocês viram? Aquilo ali é o quê, gente? A gente chama de quê aquilo ali? Ah, ótimo, raio-x. Raio-x descoberto por William de Rotterdam, né? Esse alemão que descobriu o raio-x. E é bom que você saiba dessa informação. Ele morreu de câncer. Sabe por que ele morreu de câncer? Porque ele não sabia que existia uma chapa que protegia da emissão dos raios-x. Ele achou interessante, e foi ao acaso, que ele descobriu o raio-x. Por isso, raio-x. É por isso que raio-x foi um raio desconhecido. É. E ele descobriu o acaso, né? Ele percebeu que determinados raios, radiação, e essa radiação é ultravioleta, ao ser emitida e ao passar pela camada do corpo, né? Essa radiação, ela conseguia atravessar os músculos, a carne, só que quando chegava nos ossos, ela era o quê? Absorvida. É exatamente isso. E no momento que ela é absorvida, escurece aquela parte. E é por isso que a chapa, como a gente tira, vou tirar uma chapa. Na verdade, você vai tirar, é a radiação X, é o raio-x, né? E o raio-x vai mostrar exatamente o quê? Os ossos. Mas vamos lá. Qual é a resposta para essa questão? As alternativas? A absorção da radiação eletromagnética e consequente ionização dos átomos de cálcio, que se transformam em átomos de fósforo. Vamos lá. Maior absorção, ele quer falar, está falando sobre os raios-x, né? Vamos lá. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio. Maior absorção pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio. Peraí. Maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio. Refração é exatamente o quê? O que é refração, gente? É você... a onda eletromagnética atravessar o meio. Essa mudança de meio que nós chamamos de refração. Reflexão é quando a onda encontra o meio e retorna ao meio de origem. E nessa onda eletromagnética, o eco é uma reflexão. Vamos lá. Maior ionização de moléculas de água que de átomos de carbono. Jogue duro. Não tem nada a ver, nada a ver. A pergunta foi colocada por você e eu vou jogar também para os alunos. Com certeza eles vão acertar a resposta, né? Os ossos, nós temos, são ricos em quê? Cálcio. E os ossos vão fazer o quê com raio-x? Se falou muito em ondas eletromagnéticas, radiação eletromagnética, então a resposta só pode ser a letra B. Infelizmente, eu não gosto de falar nessa letra. B. Eu sou Vitória, né? Mas tudo bem.
Olha só, eu também sabia isso aí, tranquilamente. Vamos a outra? Vambora? Para pegar o embalo. Vou ler, posso? Pode. Vamos lá. O acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente os limites dos poderes técnicos científicos da humanidade e as marchas a ré que a natureza nos pode reservar. É evidente que uma gestão mais coletiva se impõe para orientar as ciências e as técnicas em direção às finalidades mais humanas. O texto trata do aparato técnico-científico e suas consequências para a humanidade, propondo que esse desenvolvimento, letra A, defina seus projetos a partir dos interesses coletivos. Letra B, guie-se por interesses econômicos prescritos pela lógica do mercado. Letra C, priorize a evolução da tecnologia, se apropriando da natureza. Letra D, promova a separação entre natureza e sociedade tecnológica. E a letra E, tem a gestão própria com o objetivo de melhor apropriação da natureza. O texto trata exatamente do aparato técnico-científico, né? E as consequências, propondo para esse desenvolvimento. Então, nós queremos trazer uma proposta para isso aí, né? Exatamente. Então, defina seus projetos a partir dos interesses coletivos. Porque, na verdade, né? ele tá querendo tratar do texto, não é do que acontece atualmente. Se você associar, fizer uma interpretação, tenha muito cuidado com as questões do Enem, porque justamente aqui nós estamos dando esta aula, mas a leitura um tanto quanto rápida, porque o nosso grande vilão é o tempo, né? Mas no Enem você tem um tempo, uma tranquilidade para você ler, saber interpretar direitinho. E outra coisa, é fundamental fazer os risquezinhos necessários, né, no texto, para pegar a ideia principal, que com certeza, na maioria das questões, vocês vão encontrar a resposta, na maioria delas, no próprio texto. Com certeza. Beleza? Vamos nos Como despedir? essa, por exemplo, aí que acabamos de ver. Minha coordenadora está na hora já, minha coordenadora? Minha galerinha do interior, como é que fomos à aula hoje? Tudo tranquilo? Pessoal aí do Senhor do Bonfim. Queria só me despedir, deixar o seguinte, ó. Como a gente não tem mais e-mail, não tem mais telefone, eu vou deixar meu Facebook, tá certo? Pra galera que queira esses slides aí, tá certo? Não sei nem se eu tenho autorização, mas eu tô dando. Tô nem, tá certo? Tô passando. Tô passando os slides. Tem direito autoral aí. Tá certo? Seu Facebook? Meu Facebook, André Moraes. Seu Facebook? Já tem seu Facebook, professor? Moraes Não com E. gosto de Facebook. Pronto. Sim, o professor de redação, Mas o meu- prof, tá aqui desesperado querendo mandar o Facebook dele. Qual é seu Facebook? Celso Antônio? Celso Silva. Pronto. André Moraes, Celso Silva, Marcos Estevam. VAM no final, por favor. Agora, repare bem, eu quero também agradecer... O professor está no tempo da sala de bate-papo. Com certeza. Pode mandar as perguntas para o meu e-mail, hamiltonquímica, hamilton com h, @ig.com.br. Eu quero agradecer aqui aos alunos também que prestaram atenção aqui às nossas aulas, nos deram esse privilégio, não só que estão aqui conosco, como também ao pessoal de Brumado, Caetité, Cruz das Almas, Itapetinga, Itaberaba, Pintadas, Piritiba, Ribeira do Pombal, Chique, Senhor do chique. Bonfim, Povo do Senhor do Bonfim, Santo aí. Amaro, Serrinha, E Piauí, Erecê. Chique, né? Galera, Irecê e Piauí. Só para concluir aqui, para nós nos despedirmos Agradecer a definitivamente. todos e pedir perdão por algumas coisas que, porventura, não foram do agrado de vocês. Olha só, eu queria também divulgar aqui e propagar que todo esse conteúdo, entre outros, estão no site do tosabendo.com, tosabendomais.com.br. Então, se vocês quiserem saber mais, você vai no site do tosabendomais.com.br. Tá certo? E divulguem esses aulões aí para trazer o povo por aqui, viu? Tá bom? Para essa iniciativa. Beijo pra vocês, Um até a abraço a próxima. todos. Obrigado pela Obrigado a técnica vocês aí, aí, viu? E saudações rubro-negras. Saudações rubro-negra sempre. Rubro-negra.